Começa agora o Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Uhul. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, curioso Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! Esse programa que te traz conhecimento toda sexta-feira! Exatamente, toda sexta-feira com as maiores, com as menores, com as melhores, com as piores, com as mais bizarras curiosidades do universo! E essa semana vamos falar sobre mulheres brasileiras na ciência, ou cientistas brasileiras. É, seu Tatarkan. E tem um motivo pra gente falar sobre as cientistas brasileiras. É porque no dia 11 de fevereiro é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Exatamente no dia que estamos lançando esse episódio. E esse episódio só é possível porque nós temos o apoio da Accenture. Inclusive, Mauri, quero prolongar aqui rapidamente o assunto, certo? Porque eu quero levar uma mensagem especial pra você que está ouvindo o Top 10. Nós estamos cada vez mais pertinho do pessoal da Accenture. Nossos amigos da Accenture estão cada vez mais próximos. É isso mesmo. Né? A gente tá cada vez mais perto. A gente já falou em outras atrações sobre o carinho que a gente tem pela Accenture e tudo mais. Agora, professor Mauri, nós temos de fato o primeiro programa com o apoio da Accenture, porque a Accenture tá ajudando a gente a realizar o nosso sonho, que é produzir conteúdo, falar de coisas bacanas que ajudam você a crescer e fazer tudo isso de graça pra você. Você não gasta um centavo. Esse é o nosso sonho. Vocês vão ouvir mais sobre a Accenture em todas as atrações da Rede Geek, mas o que é mais legal dessa parceria, desse momento que a gente vai viver junto com a Accenture, é que eles não vão só realizar os nossos sonhos não aqui. Só o meu, não só do Mauri. Não é só da Rede Geek de produzir conteúdo de graça pra você que tá aí do outro lado. Essa parceria vai proporcionar que a gente consiga também realizar o seu sonho, ouvinte. O seu sonho. Você que tá ouvindo, o seu sonho é possível e a gente, junto com a Accenture, vai realizá-lo. Como vocês vão fazer isso? Você tá se perguntando. Fica com a gente, ouça os outros podcasts da Rede Geek, porque a gente vai divulgar mais sobre essa parceria nos próximos episódios, certo? Certíssimo, seu Tatarkan. Então, Accenture, seja bem-vinda à Cavalaria Geek. Raul! Professor Mauri, também quero continuar com a nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, seja ele da Rede Geek ou não, tá? Gostou de um podcast? Compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Você que é ouvinte e que contribui para que a podosfera continue crescendo. É isso aí. Aproveita também, se você gosta dos conteúdos da Rede Geek, deixe sua avaliação nos agregadores de podcast, especialmente no Spotify. É isso aí, dê 5 estrelas, ouve lá um programa, marca como reproduzido se você não usa a plataforma e deixa a sua avaliação. Isso ajuda a divulgar o trabalho da Rede Geek. A plataforma diz que são 4 estrelas para quem odeia e 5 estrelas para quem ama muito. É isso mesmo. Essa é a regra de avaliação. Se você quer prejudicar a Rede Geek, 4 estrelas. É verdade. Nossa, vai abaixar muito a avaliação nossa. Não faça isso, dê 5 estrelas, por favor. Ajude a podosfera a crescer. Seu Tato. Mas e no programa de hoje, seu Tato? Cara, esse programa de hoje é fantástico porque a gente vai falar das cientistas brasileiras que aparecem em todas as áreas da ciência. Tem tanta mulher fantástica trabalhando com física, com engenharia, com biologia, com história, filosofia, astronomia. Tem indicação ao prêmio Nobel. A gente tem, professor Mauri, mentes brilhantes ajudando a revolucionar seus campos de atuação. E é por isso que no Top 10 dessa semana a gente elencou as 10 maiores cientistas brasileiras que foram importantíssimas pra ciência não só do Brasil, mas também do mundo. E pra fazer essa classificação, seu Tato? É muito difícil fazer uma classificação de um programa como
como esse, porque todas essas personalidades, todas essas cientistas são maravilhosas, mas a gente teve que colocar, de certa forma, um grau de importância Teve que criar um critério. para suas descobertas científicas ou para os avanços científicos, né? Então, o maior impacto que esse trabalho pode causar na sociedade e na humanidade, maior essa personalidade fica aqui no ranking. Então faça sua lista que começou o Top 10. Na décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, Elza Soares Domingues. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem jeito. Não, não é essa Elza Soares. Não, essa é uma outra mulher maravilhosa. Mas não é dela que nós estamos falando dessa vez. Sim. Estamos falando aqui da matemática que ajudou a fundamentar o ensino dessa matéria aqui no Brasil. Elza nasceu em São Paulo em 1925. Era filha de um professor de matemática e, seguindo os passos do pai, se dedicou às ciências exatas. Aliás, o seu pai, Cândido Gonçalves Gomide, era um homem à frente de seu tempo. Para ele, era natural que as mulheres estudassem e tivessem uma carreira, ao contrário do pensamento geral da época. Pra vocês terem uma ideia, Elza se formou em física pela USP em 1944. Foda. Mas já no meio do curso percebeu que ela gostava muito mesmo, era de matemática. Fez mais um ano da disciplina e iniciou sua carreira como professora e pesquisadora. Elza foi a primeira brasileira a se tornar doutora em matemática numa instituição brasileira. O ano era 1950 e Elza já se dedicava há tempos ao ensino na universidade. E também fora dela, envolveu-se em tudo que podia para melhorar o ensino da matemática no Brasil. A Elza faleceu aos 88 anos e segue como uma das principais referências para matemática brasileira. Estudo sim e tô vivendo. Tem gente que não estuda e tá morrendo. Nona colocação, Graziela Maciel Barroso. Olha só, ela é maravilhosa. Graziela, que é a primeira dama da botânica brasileira. Isso mesmo. A Graziela nasceu em 1912 e se casou aos 16 anos, que mostra muito o cenário da sua época também, né? Aquela velha história. Ela tinha sido educada para ser mãe, ser dona de casa e assim foi. Sim. Casada com o agrônomo Liberato Joaquim Barroso, aprendeu muito sobre botânica observando o trabalho do marido. O sonho de retomar os estudos só aconteceu quando ela já tinha 30 anos, depois que os seus filhos já estavam crescidos. Ela trabalhou como estagiária no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E, aliás, a Graziela foi a primeira mulher a prestar o concurso no Jardim Botânico como naturalista. E passou em segundo lugar. Toma, malandro! Ela tinha tanta experiência que, mesmo sem faculdade, mesmo sem a formação acadêmica, orientava pesquisadores de mestrado e doutorado no Jardim Botânico. Só que por conta de todo o cenário, de toda a história e até mesmo da época, só aos 47 anos é que ela pôde finalmente entrar na faculdade. Ela defendeu seu doutorado em 1973, quando tinha 60 anos. Foi professora dos principais botânicos do Brasil e considerada a maior catalogadora de plantas do país. Isso que o Brasil... o Brasil tem planta. Nossa senhora, pra vocês terem uma ideia, em sua homenagem, mais de 25 plantas identificadas foram batizadas com seu nome. Minha pronúncia de latim é horrível, mas tem aqui Dorstenia graziella, por exemplo. Que é da família das figueiras. Falou bonitinho, falou certinho. O seu livro Sistemática de Angiospermas do Brasil é uma referência na área de botânica em todo o mundo. Ao fim da vida, ela foi eleita para a Academia Brasileira de Ciência. A sua posse estava marcada para o dia 4 de junho de 2003, mas ela faleceu no dia 5 de maio do mesmo ano, com 91 anos. Então fica aqui nosso muito obrigado a Graziela Maciel Barroso. Na oitava colocação, Carolina Martus Kelly Bori.
falei até com a mãozinha. O Mauri, ele fez um sotaque italiano parecendo Terra Nostra, né? Parecendo novela italiana da Globo. É porque é o sotaque brasileiro do italiano. Né? Eu quero só pontuar pra vocês que os estúdios da Rede Geek ficam na moca, velho. Porra, aqui tem uma baita influência do Bossa, né? Uma baita influência italiana. Pelo amor de Deus, por exemplo, a Carolina Martuschelli Mori foi a primeira doutora em psicologia do país e nasceu em 1924. Novamente, a gente tem aqui um cenário do seu tempo, né? É isso aí, e justamente fica aqui até a nossa valorização, porque são mulheres que tiveram que enfrentar, quebrar muitas barreiras, né? No caso dela, né, como muitas moças da época, se formou como professora, afinal, na década de 40 ainda não existia o curso de psicologia no Brasil. A Carolina, então, cursou pedagogia na USP e se formou em 1947. Quando o curso de psicologia finalmente chegou, Carolina era tão dedicada aos estudos na área que foi convidada pela USP a ser professora no curso. Ela foi para os Estados Unidos fazer o seu mestrado e voltou ao Brasil. O seu doutorado foi defendido na USP quando ela tinha apenas 30 anos. E, graças aos seus esforços, seu trabalho foi fundamental no estabelecimento no estudo científico da psicologia no país. Ela foi uma das pioneiras na investigação experimental e também grande responsável pela introdução da análise de comportamento por aqui. Por sua imensa contribuição no campo da psicologia no país, Carolina recebeu diversas homenagens e 2 títulos de doutora honoris causa, um pela Universidade de Brasília e o outro pela Universidade Federal de São Carlos. A professora emérita da USP também recebeu o título de Eterna Amiga da Ciência pela Associação Nacional de Associações de Pós-Graduandos. Ou seja, se a Associação das Associações de Pós-Graduandos... É o Megazord. É o Megazord te reconhecendo. A Carolina faleceu em 2004, aos 80 anos de idade, deixando um enorme legado aos estudos da psicologia no Brasil. Então, se você ama sua terapeuta, tem muito a agradecer por todas essas outras profissionais maravilhosas que passaram na jornada. Que ajudaram a construir, né? Que ajudou a construir esse pilar. E se você nunca fez terapia na vida, é a coisa que a gente mais recomenda na Rede Geek. Se você nunca fez terapia, é como nunca usar um desodorante. Depois que você usa, não tem mais volta. É maravilhoso. Não foi a melhor analogia que você já fez no Top 10, mas valeu. Não, valeu. Tem que fazer terapia. 7. Na 7ª colocação, Rosali Lopes. Essa NASA veio estudar, viu? Ah, garoto. Olha só que animal. Rosali Lopes é a brasileira chefe do Departamento de Ciências Planetárias da NASA. Da NASA. A Rosali nasceu em 1957, cresceu em Ipanema, no Rio de Janeiro, e o seu interesse pelo universo começou desde criança, quando ouviu seus pais falarem sobre um russo que tinha ido pro espaço. Imagina a cabeça da criancinha ali, né? O Yuri Gagarin, toda aquela história. Foi do espaço, cara. Tem um ser humano no espaço. E aí, desse dia em diante, a Rosali passou a ler tudo que encontrava sobre o assunto. E aí, em busca de estudar as estrelas, se mudou para Londres na década de 70, onde se graduou em 76. Foi lá também que finalizou seu doutorado em Geologia e Vulcanologia Planetária em 1986. Quem é que vira doutor em vulcanologia planetária? Maurinho, errou até a pronúncia. Não sei nem falar isso, pelo amor de Deus. Nesse período, ela estudou diferentes tipos de vulcões e viajou para observar diversos deles. Não à toa, se tornou membro da equipe de vigilância de erupção vulcânica do Reino Unido. E o lance com vulcões era para comparar suas condições com as de outros corpos celestes existentes no universo. Em 1991, já na NASA, ela participou do Galileo Flight Project, uma missão não tripulada que foi para Júpiter. Rosali foi responsável por fazer observações em Io, o satélite natural de Júpiter, de 1996 até 2001. E durante seu estudo, ela descobriu 71 vulcões ativos na Lua de Júpiter. 71! E em 2006 foi homenageada pelo Livro dos Records. É o Guinness Book World of Records. Pela sua descoberta. 71 vulcões, malandro. Em 2005, ela foi agraciada com a medalha Carl
Carl Sagan, uma honraria concedida a cientistas que contribuem significativamente para a compreensão pública de ciência planetária. Em reconhecimento ao seu trabalho com geologia e vulcanologia planetária na NASA, Rosalie teve seu nome atribuído ao asteroide 22454, que passou a se chamar Rosalie Lopes. Ah, sensacional! Aos 65 anos de idade, a cientista brasileira segue firme e forte lá na NASA, explorando vulcões no universo observável. Rosalie, que orgulho de ter você com a gente nessa pequena bolinha azul. Não, poder viver na mesma época que ela, pelo amor de Da Deus. hora. 6. Na sexta colocação, Enedina Alves Marques. Pra quem não sabe, a Enedina é a primeira mulher negra a se formar engenheira por uma universidade brasileira. Foi em 1940 quando a Enedina entrou no curso de engenharia da Universidade do Paraná. Só fazia 8 anos que as mulheres tinham começado a votar. Você tem noção dessa realidade? Quando ela entrou no curso de engenharia, fazia apenas 8 anos que as mulheres podiam votar. Não, e o mais absurdo aqui, de parar pra pensar, é que fazia apenas 52 anos que se tinha passado desde a abolição da escravidão no Brasil. Nascida em 1913, Enedina tinha uma origem pobre. Ela e mais 5 irmãos moravam na casa onde a mãe trabalhava, a casa do Major Domingos Nascimento Sobrinho, e foi o tal Major quem pagou os estudos de Enedina num colégio particular para que ela acompanhasse a sua filha. Olha o cenário, né? E assim que ela se formou, em 1940, começou a dar aulas e logo conseguiu entrar na universidade. Cara, até se imaginar a perseguição, o preconceito que Enedina sofreu numa turma de engenharia, que é conhecida, né, por ter, particularmente, homens brancos. E na época ainda dela, foi formada somente, né? Uma turma composta apenas por homens brancos e ela. É isso aí, mas ela logo se destacou pela sua inteligência e em 1945 se formou engenheira civil. Enedina trabalhou no desenvolvimento do plano hidrelétrico do Paraná em diversos rios do estado, com destaque para o projeto da usina Capivari Cachoeira. Trocadilhos à parte, a engenheira é reconhecida por sua carreira sólida. Ela viajou o mundo compartilhando os seus conhecimentos. A primeira engenheira negra do Brasil faleceu em 1981, aos 68 anos, deixando um importante legado para a engenharia brasileira e se tornando uma referência na luta por igualdade racial e de gênero na ciência brasileira. 5. Quinta colocação, Nise da Silveira. O que eu acho mais da hora desse tipo de top 10 é que a gente normalmente fala muito das figuras, e até por conta dessa sociedade, né, da estrutura social que a gente tem, normalmente a gente tem figuras marcantes que são homens. É isso aí. E é muito legal a gente ver quantas cientistas fantásticas que a gente tem na nossa história e o quanto elas transformaram nossas vidas. E eu posso falar isso particularmente, né, eu já compartilhei no Eu Não Acredito, já compartilhei um pouco da história da minha vida, de, por exemplo, de um tratamento que meu avô sofreu, que ele tomava choque no tratamento, e era normal, né? E isso tudo foi antes do trabalho da Nise Silveira, porque antes do trabalho dela, os tratamentos tanto psiquiátricos no Brasil, né, se reduziam a basicamente eletrochoques, camisa de força e confinamento, né, no que se chamavam na época de manicômios. É isso aí. Mas a Nise da Silveira revolucionou esse universo quando ela trouxe a arte-terapia. Ela fez uma verdadeira revolução com seu trabalho. A psiquiatra que virou referência na luta antimanicomial no Brasil nasceu em 1905, em Maceió. Era filha de um professor de matemática e de uma pianista. A Nise só tinha 16 anos quando foi admitida na Faculdade de Medicina na Bahia. E tem um detalhe importante, viu? Porque ela foi a primeira mulher a se graduar na Faculdade de Medicina da Bahia. Ela também chegou a ser presa nos anos 30 por conta das suas ideias tidas como comunistas. E isso era muito comum, tá? Tirando o espectro político, né? A gente sabe pelos vários períodos que o Brasil passou, sempre que às vezes tinha uma pessoa muito progressista, muito libertária, sabe?
dele, era natural que essa pessoa fosse acusada de ser comunista. Às vezes as pessoas que estavam à frente do seu tempo e causavam incômodo na sociedade, talvez por querer liberdade, tanto por conta da sua etnia, da sua cor, da sua orientação sexual ou do seu gênero, essas pessoas eram presas e acusadas por serem comunistas. E depois dela receber a anistia, foi reintegrada ao serviço público e foi trabalhar no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. E assim que chegou, tomou um susto com uma forma desumana que os internos eram tratados. E logo ela criou uma sessão de terapia ocupacional dentro do centro e descobriu como a arte era um canal importantíssimo para a expressão dos doentes mentais ali internados. Tem um filme, inclusive, bem legal sobre ela, que é Nise, o Coração da Loucura, que é a Glória Pires que faz, né, a Nise, vale a pena assistir. E no filme é legal ver a troca de cartas dela com o Jung, que ela era grande fã do psicanalista, e um belo dia resolveu mandar alguns dos desenhos dos seus pacientes com análises. E aí ela tomou um baita susto quando o Jung respondeu às suas cartas. E aí, a partir disso, eles começaram a trocar percepções, análises e conhecimentos sobre doenças mentais. E o trabalho da Nise foi tão bonito, tão dedicado, que logo ela ganhou reconhecimento internacional. Em 1952, a psiquiatra fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, onde reuniu toda a produção artística de seus pacientes, entre eles o Arthur Bispo do Rosário. E se você não sabe quem é Arthur Bispo do Rosário, vale dar um Google aí e conhecer um pouco aí sobre a sua arte, né? A arte dele que é impressionante. Tem até filme. É isso aí, também toda a análise sobre a esquizofrenia, a visão disso a partir das obras do Arthur Bispo do Rosário. Nise faleceu em 1999, aos 94 anos, e acompanhou ainda em vida o desenvolvimento do tratamento da esquizofrenia e outras doenças mentais, graças à sua dedicação à ciência. A gente, aqui na Rede Geek, tem várias atrações falando sobre saúde mental e sobre diversas situações que qualquer um de nós pode viver. Então é muito importante que a gente tenha na nossa história uma mulher tão fantástica quanto a Nise, que transformou a percepção sobre as doenças mentais no mundo. Quarta colocação, Lélia Gonzalez. Se você nunca ouviu falar da Lélia, para tudo e presta atenção, porque ela é extremamente importante. Afinal, ela é a filósofa pioneira que batalhou para que as vozes das mulheres negras fossem ouvidas nos espaços de poder nas universidades. Filha de um operário e de uma empregada doméstica, Lélia de Almeida nasceu na cidade de Belo Horizonte em 1935. O sobrenome Gonzalez foi herdado do espanhol Luís Carlos Gonzalez, com quem se casou no final da década de 1960. Ela chegou aos 8 anos no Rio de Janeiro e começou a trabalhar. Ainda criança, foi empregada doméstica e babá de filhos de madame, como ela mesma dizia. E apesar de todas as dificuldades, em 1954 concluiu o ensino médio e 4 anos depois graduou-se em História e Geografia. Também cursou Filosofia na Universidade Estadual da Guanabara, que hoje é conhecida como UERJ, e se tornou professora universitária. Em 1978, ao lado de outros militantes, Lélia fundou em São Paulo o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. O manifesto do movimento denunciava a falácia do mito da democracia racial, reivindicava o fim da violência e da discriminação sofrida pelos negros cotidianamente, além de exigir políticas públicas em benefício da comunidade negra. Ela é autora dos livros como Lugar de Negro e Festas Populares no Brasil. Lélia foi pioneira em questionar os movimentos feministas que negligenciavam a participação de mulheres negras e suas demandas específicas. A filósofa também questionava o academicismo da ciência. O que interessava a ela era produzir textos de fácil entendimento, de modo a educar e conscientizar o maior número de pessoas. Porque a gente sabe, no mundo acadêmico, às vezes tem muito da linguagem rebuscado, da pompa, e ainda mais ao longo de todos os anos, né? A gente já passou por um universo acadêmico que usava grego, latim, francês, inglês, e a ideia da Lélia era simplificar e colocar numa linguagem comum para que todo mundo entendesse, mesmo sendo um texto acadêmico. Democratizar o conhecimento, né, tá? E, enfim, a Lélia foi uma cientista importantíssima para as ciências humanas no país. E foi a partir dela que a voz negra nas universidades brasileiras ganhou
ganhou não só força, mas articulação. Lélia, infelizmente, faleceu em 1994 em decorrência de problemas cardiovasculares. Em 2015, o Centro Cultural Banco do Brasil fez uma exposição em homenagem à cientista. O nome da exposição sintetiza bem a importância de sua trajetória. Lélia Gonzalez, o feminismo negro como o palco da história. 3. Na terceira colocação, Johanna Dobereiner. Eu gosto de falar Joana, né? Tá no Brasil, eu gosto de chamar de Joana. Joana. É que Joana, né? O J às vezes se pronuncia como I, né? Vamos lá, a gente tá falando aqui da agrônoma brasileira indicada ao Prêmio Nobel de Química. Haha, malandro. Johanna nasceu na antiga Tchecoslováquia em 1924. O seu pai era químico e professor na Universidade de Praga. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, seu pai ajudou os judeus a fugirem da perseguição nazista, mas logo foi preso. A sua mãe morreu num campo de concentração e no meio de toda essa tragédia, Johanna e seus avós conseguiram fugir para a Alemanha Oriental. Por lá, Johanna trabalhou na roça com pecuária, agricultura e depois que seus avós faleceram, partiu em busca do pai e conseguiu reencontrá-lo. Já na Alemanha, a Johanna cursou agronomia na Universidade de Munique. Antes de se formar em 1950, conheceu o seu futuro marido. Enquanto a jovem estudava, seu pai recebeu uma proposta para trabalhar no Departamento Nacional de Produção Mineral no Brasil. E ele veio para cá com um filho mais velho. E aí, anos depois, já formada, Johanna e o seu marido também chegaram ao Brasil. Em 1956, ela se naturalizou brasileira e teve 3 filhos. Mas o que fez a Johanna se tornar uma referência para a ciência foi sua descoberta sobre a associação de uma bactéria às gramíneas. Ela já trabalhava no laboratório de microbiologia de solos da Embrapa quando percebeu que, ao contrário dos países europeus de clima frio, um determinado tipo de grama crescia sem a necessidade de adubos químicos. E o motivo era a presença de uma bactéria na grama que fixava o nitrogênio na planta. E aí foi uma questão de tempo até a bactéria ser incorporada em raízes de outras plantas para substituir o uso de fertilizantes químicos. Então já fica aqui uma recomendação, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a tecnologia no ambiente agrícola, tem um Eu Não Acredito falando só sobre o assunto. É um episódio bem legal do nosso podcast Eu Não Acredito, eu vou deixar o link aqui no post para você. Quando na década de 60, Johanna começou a fazer parte da Comissão Nacional da Soja, convenceu por A mais B a importância da aplicação da bactéria na plantação de soja. A inserção do método representou um boom na expansão da soja no país e uma economia anual de bilhões de dólares em fertilizantes hidrogenados. O mesmo método foi inserido no cultivo da cana-de-açúcar e os resultados foram tão positivos que acabaram gerando o programa Pró-Álcool, fazendo com que o Brasil se tornasse o segundo maior produtor de etanol do mundo. Além disso, o cultivo de diversas leguminosas com o método diminuiu o custo da produção de pequenos e médios produtores e reduziu a poluição do meio ambiente. E ao longo de quase 50 anos de pesquisa, Johanna descobriu 9 bactérias fixadoras de nitrogênio capazes de interagir com inúmeras espécies. E ela ganhou vários prêmios. Título de doutor honoris causa, foi indicada ao Prêmio Nobel da Química de 1997. Ela transformou o mundo! E não à toa ela aparece aqui na nossa lista como uma das cientistas brasileiras mais citadas pela comunidade científica mundial. Ela infelizmente faleceu no ano de 2000, aos 75 anos de idade, e sempre foi conhecida como uma mulher que revolucionou a agronomia mundial. 2. Na segunda colocação, Berta Lutz. Tá aqui a cientista que abriu a
alas para tantas outras mulheres na ciência brasileira. A Bertinha é tão importante que ela aparece no nosso top 10 brasileiras e brasileiros mais ousados, né? O link também tá aqui no post. E ela foi mesmo muito ousada, filha da enfermeira inglesa Amy Fowler e do cientista pioneiro da medicina tropical Adolphe Lutz. Berta cresceu e foi estudar biologia em Sorbonne, em Paris. Berta sabia de seu lugar de privilégio e sacou que precisava voltar logo pro Brasil para contribuir com a ciência e com a luta das mulheres por seus direitos. Especialista em anfíbios, Berta prestou concurso e ingressou no Museu Nacional, onde foi chefe do setor de botânica. A nossa Bertinha, aliás, foi a segunda mulher a entrar no serviço público brasileiro. E ela trabalhou muito, viu? Atuou pela defesa do conhecimento científico brasileiro, da formação científica, do combate a doenças, da proteção à natureza e da conservação da fauna e da flora nacional. E além de brigar muito pelo direito de votar, quando ela estava na Europa, ela viu de perto a campanha das sufragistas na Inglaterra e voltou pro Brasil cheia de fôlego para mobilizar a luta feminista aqui no Brasil. E em 1919 ajudou a criar a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. Foram mais de 20 anos de pressão da Liga, até que em 1932, Getúlio Vargas finalmente assinou o decreto-lei que estabeleceu o direito das mulheres votarem. E a Berta não parou, não! Aí você fala, parou, desistiu, concluiu, aposentou, não. Aposentou. Não. Em 1945, ela integrou ainda a delegação do Brasil na Conferência de São Francisco, essa conferência que resultou em nada menos que a criação da ONU. Da ONU! A Berta viveu até os 84 anos. E em setembro de 2021, a cientista recebeu uma homenagem. Ela e a princesa Leopoldina inspiraram o nome de um dos dinossauros brasileiros mais completos já encontrados. E aí eu vou colocar em prática o meu latim novamente, que eu vou falar o nome do dinossauro com mais de 70 milhões de anos, que é o Bertasaura leopoldina. É, isso aí. E graças a essa homenagem, ajudou muita gente a conhecer a história da cientista que lutou a vida inteira pela ciência e pelos direitos das mulheres no Brasil. Recapitulando. E pra você que está perdida com tantas pessoas maravilhosas, tantas mulheres fantásticas, que até se esqueceu como a gente começou esse top 10, fiquem tranquilos, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, Elza Soares Domingues. A cientista que fundamentou o ensino da matemática no Brasil. 9. Na 9ª colocação, Graziela Maciel Barroso. A grande dama da botânica brasileira. 8. Na 8ª colocação, Carolina Martuscelli Bori. Se você faz terapia, agradeça a Carolina. 7. Na 7ª colocação, a espacial e especial Rosali Lopes. Tá na NASA, malandro. 6. Na 6ª colocação, Enedina Alves Marx. A engenheira civil com uma carreira sólida. 5. Na 5ª colocação, Nise da Silveira. A mulher que levou a arte terapia pra dentro dos manicômios. E que botou pro mundo Arthur Bispo do Rosário. 4. Na 4ª colocação, Lélia Gonzalez. Que expôs a voz negra no palco da história. 3. Na 3ª colocação, Johanna Dobenheiner. A agrônoma brasileira indicada ao Prêmio Nobel de Química. 2. Na 2ª colocação, Berta Lutz. A mulher que, além de revolucionar a ciência, revolucionou a política brasileira. E na primeira colocação, a gente roubou porque tem dois nomes: Esther Sabino e Jaqueline Góes de Jesus.
Ah, mas essa roubada vale porque foi um trabalho conjunto. Vale. Foi trabalho em equipe, Mas não é marmelada não, tá? Mas a gente tinha que colocar o trabalho da Esther e da Jaqueline em conjunto porque a gente tá falando das cientistas que conseguiram sequenciar o genoma do novo coronavírus em 48 horas. 48 horas. O mundo parou pra ver o que essas brasileiras conseguiram. Assim que os primeiros casos da doença foram registrados no Brasil, elas receberam as amostras e começaram a trabalhar. E em 48 horas, 48 horas, você ouviu bem? 48 horas, elas divulgaram para o planeta o sequenciamento genético do vírus. Pra vocês terem uma ideia, um trabalho desse tipo, em média, com outros cientistas do mundo, levariam 15 dias para ser feito. A importância desse sequenciamento, você deve estar se perguntando, mas qual a importância, né? Ainda mais que é uma coisa extremamente recente. Elas estão próximas da gente, primeiro porque são contemporâneas, Sim. Segundo porque estão na mesma cidade. É isso aí. A gente se sente próximo, Sim, né? não, daria pra gente, sei lá, tomar uma cerveja aqui num bar da Moca com elas. Depois que a pandemia acabasse, Com óbvio. certeza. Mas elas ajudam nisso, né? Elas estão trabalhando pra isso, inclusive. Mas falando da importância do sequenciamento do trabalho delas, arrepia só de falar que conhecer o genoma foi fundamental pra entender a diversidade do vírus e indicar parâmetros pra fazer diagnóstico e formular vacinas. E era tudo que o mundo queria naquele março de 2020. E a Esther e a Jaqueline conseguiram. Só pra gente entender um pouquinho de quem são as pesquisadoras, a Esther tem 62 anos e é professora da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo e pesquisadora do Laboratório de Parasitologia Médica. Tem uma vasta experiência nos estudos de DNA dos vírus da dengue, zika e chikungunya. Já a Jaqueline Góes tem apenas 32 anos, é biomédica, doutora em patologia humana e pós-doutoranda da Faculdade de Medicina da Universidade da USP e também muito engajada quanto à sua negritude. A agilidade no sequenciamento aconteceu graças a uma técnica que a professora Esther trouxe do Reino Unido 4 anos antes. A Jaqueline, por sua vez, não só aprendeu a técnica em seu estágio em Birmingham, no Reino Unido, como ajudou a aprimorá-la. E é muito louco, né? Como esse caso ele mostra como a ciência ela é bonita, né? Você vê, a Esther e a Jaqueline foram pra Inglaterra, aprenderam uma técnica, aprimoraram e compartilharam o que sabiam com seus colegas brasileiros. E daí quando as amostras dos primeiros infectados no Brasil chegaram ao laboratório de Esther e Jaqueline, elas trabalharam em equipe e com a equipe para descobrir o mais rápido possível respostas que cientistas do mundo inteiro estavam esperando. A ciência é algo bonito demais, assim, que arrepia mesmo, chega a emocionar, porque é isso. São 2 brasileiras que mapearam o genoma do novo coronavírus em 48 horas. Isso é impressionante de tão foda de desenvolvimento científico humano, de tudo. Se isso não é pra estar no primeiro lugar, galera. Pois é. Eu não sei o que é. Olha, e eu quero deixar isso claro, tá? Que eu acho que é muito importante a gente falar que elas fizeram isso mesmo num contexto de corte de verbas que chega a ser um escândalo de tão absurdo, porque é corte de verba em cima de corte de verba em cima de corte de verba pra pesquisa, pra ciência, e todas as faculdades estão sofrendo demais, as universidades estão sofrendo demais. E um outro ponto que acho que é extremamente importante da gente trazer aqui pra esse programa é que a equipe da Esther e da Jaqueline é formada por quase na sua totalidade por mulheres. E para que as mulheres façam ciência, elas precisam estar em laboratórios, elas precisam ser incentivadas, elas precisam ser financiadas. E isso, tá? Não sou eu que tô falando. Quem diz isso é a professora Esther. E foi isso que ela falou nas entrevistas que ela concedeu sobre o feito. Então vale você procurar na internet, aí no YouTube, várias reportagens com a participação das duas, pra você entender, ver como elas são humildes e como elas realmente querem levar o conhecimento pra frente. E Esther e Jaqueline são muito legais, super acessíveis. Gente que nem a gente. Gente da gente. E não é à toa que as duas receberam um monte de homenagem. A doutora Esther virou um nome de prêmio, que é Prêmio Esther Sabino, que foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, exatamente para homenagear mulheres que contribuem para o desenvolvimento da ciência aqui no estado. No caso, aqui no estado, porque a gente tá gravando aqui no estado de São Paulo, né? As cientistas também foram homenageadas por Maurício de Souza e viraram quadrinhos. E aí você já sabe, né? Se virou quadrinho do Maurício de Souza, é porque você já zerou a vida, né? E não, e o que é mais da hora, porque a Esther e a Jaqueline estão só começando. Elas estão na carreira aí, cara, e tem muita coisa ainda vindo pela frente.
aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. E não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.